Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos ler o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? As irmãs podem sentar. Aqui nós vemos a humanidade começando a brotar. Os primeiros filhos de Adão e Eva. Aqui nós vemos nascendo Caim e em seguida nascendo Abel. E a Bíblia dá exatamente a tendência e a direção de cada vida aqui. Um se voltou para a lavoura e o outro para o pastoreio. Quando nós pensamos no que um lavrador produz, nós vemos que ele trabalha a terra e ele planta e a terra dá. Depois que você planta uma mangueira, a mangueira passa a dar frutos. Depois que você planta um coqueiro, o coqueiro passa a dar frutos. Mas quando você tem um rebanho, você tem que cuidar do rebanho diariamente. Porque o rebanho é feito de vidas. O rebanho é feito de animais. Animais se movem. Animais comem. Animais produzem. Animais produzem vida porque eles têm vida. E aqui, então, a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta para Deus. Mas Abel também trouxe da oferta. A oferta que Caim trouxe foi uma oferta vegetal. Ao passo que a oferta que Abel trouxe foi uma oferta animal. Então, a oferta que Caim trouxe não tinha sangue derramado. Não teve vida que foi deixada. O sangue na Bíblia, ele é vida. A vida está no sangue. E uma vez que o sangue é derramado, acabou a vida. E nós vemos aqui Caim trazendo uma oferta onde não houve sangue derramado. Onde não houve vida para ser entregue. Então não houve sacrifício, porque não houve vida. Mas Abel trouxe uma oferta, onde a vida estava ali, completamente dominada. Então ele deu uma vida do seu rebanho para Deus. E nós vemos que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta.
mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. E nós precisamos ver que o que está inserido aqui é a presença do sangue. Porque quando Abel deu um sacrifício a Deus, ele deu um sacrifício de vida. Ele deu o sacrifício de algo que se move. Ele deu o sacrifício de um animal que olhava no rosto dele, que se movia nos braços dele, porque tinha vida. E na hora que ele ofereceu, ele teve que derramar o sangue. E à medida que esse sangue ia sendo derramado, a vida ia se acabando. Ao passo que Caim apenas arrancou do fruto da terra e entendeu. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender o valor do sangue nas Escrituras. A Bíblia é um livro escrito com sangue desde Gênesis até Apocalipse. Na realidade, meus irmãos, o universo está coberto de sangue. E para nós compreendermos melhor o valor e a presença do sangue nas Escrituras, precisaríamos de um final de semana todo, mas nós vamos fazer aqui um apanhado rápido. Abel, você veja que a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que Abel ofereceu um sacrifício tão agradável a Deus, que apesar dele ter morrido, o sangue dele ainda fala. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4, está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Porque o sangue, diante de Deus, ele não morre. É vida que vai da terra para os céus. É vida que é derramada. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 12, que nós devemos apresentar os nossos sacrifícios vivos. Porque o último sacrifício que teve que ser morto foi Jesus. Daí em diante, todas as vezes que nos apresentamos por sacrifício vivo. Por quê? Por causa do sangue que está sobre nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho, Ele vê a vida. Você veja que quando nós pensamos nessa questão de sangue, eu queria que vocês prestassem atenção, fizessem uma linha de pensamento comigo. Se vocês, por acaso, no meio do caminho, vocês não compreenderem, eu quero que vocês levantem a mão. Eu começo tudo de novo. Olha, primeiro sangue derramado no planeta Terra foi o sangue de animal, porque Deus teve que matar um animal para fazer uma roupa para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Mas vamos começar em que Deus aceita o sacrifício de Abel. Mas depois Abel terá o seu sangue derramado só porque ele agradou a Deus. Então, na realidade, Abel passa a ser o primeiro mártir da história da humanidade. Porque ele teve que ser assassinado, martirizado, porque agradou a Deus. Então, o primeiro mártir da história da humanidade foi Abel. Aonde o sangue de Abel foi derramado? Exatamente lá no Éden, ali naquela região. Aquela região é a região da Caldeia, onde está o paraíso terrestre. Aquela região da Caldeia é a região de Sem,
do filho de Noé, porque Noé era iraquiano. E depois do dilúvio, quando Noé faz aquela bênção que ele super abençoa Sem, ele diz, ele abençoa o filho Sem 2 vezes, abençoa o filho Jafé 1 vez, amaldiçoa 4 vezes a Canaã. Esta tribo de Sem, super abençoada, era exatamente ali onde está o paraíso terrestre, onde foi sacrificado Abel. Então, dali, Deus vai tirar um homem, Abraão. Abraão era iraquiano. Ele era de Ur dos Caldeus. Aquilo dali é sul do Iraque. Nós não podemos esquecer que toda aquela região ali é a terra prometida. O Iraque todinho, o Líbano todinho, 3/4 da Síria e metade da Jordânia e toda a Palestina pertencem à terra prometida. Então, Abraão é tirado dali, daquela região onde o primeiro sangue foi derramado. Então, toda a descendência de Abraão passa a ser semita, porque Abraão era da tribo de Sem. Então, não apenas Isaac era semita, mas Jacó era semita, seus 12 filhos e filhas, tudo eram semitas, o que significa iraquianos, daquela terra onde Abel foi sacrificado. Da linhagem de Abraão, da sua descendência, vem a tribo de Judá, porque Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. Dessa tribo de Judá, segundo profetizou Jacó, vem o Salvador, que é Jesus. Então, quando você olha lá para frente, você vai ver um descendente de Abraão, cujo sangue será derramado. É Jesus. Ora, se o sangue de Abel foi derramado lá no Éden, agora vai ter um sangue da descendência de Abraão que vai gritar aos céus por perdão. Porque a Bíblia diz que o sangue de Abel clama por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão. Então aqui você tem 2 sangues iraquianos, porque não apenas Abel era iraquiano, mas Jesus, seguindo a linhagem de Abraão, também era iraquiano. Como você, se seu bisavô, tetravô, não sei o que, era alemão, você diz, eu sou de linhagem alemã. Jesus Cristo não era descendente de Abraão? Não era? Abraão não era iraquiano? Era. Então Jesus Cristo está na linhagem iraquiana. Então você vê 2 sangues iraquianos. O sangue de Abel, que ofereceu um sacrifício agradável a Deus, foi martirizado por causa disso, mas o sangue dele clama. Sangue fala aos céus por vingança. Aí você vê um outro descendente de Abraão, que é Jesus, cujo sangue clama aos céus por perdão. Então você vê essa questão de sangue muito voltada para o Iraque, onde começou a história de Deus com o homem. Não é? Vocês estão entendendo até aqui? Agora, é fundado no norte do Iraque um país só para matar iraquiano cristão. Só para derramar sangue de iraquianos cristãos. O ISIS não é um país para matar hindus ou para matar prostitutas.
ou para matar feiticeiros, não. Só para matar cristão iraquiano. Então, mais uma vez, você vai ver sangue de iraquiano sendo derramado por martírio. Existe um versículo em Apocalipse 6, não, é Apocalipse 6, quando o Cordeiro abre o 5º selo. Eu vou botar aqui, Apocalipse 5, 6. Quando o Cordeiro abre o 5º selo, o 5º selo é o selo dos mártires. No versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse, está escrito: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos, como também eles foram. Significa que Deus tem um número certo de mártires para se completar. E esse número, que começou o número 1, lá em Abel, e vem crescendo ao longo dos anos, aumenta com o início do cristianismo. Eu digo para vocês, nunca houve tanto martírio de cristãos como já aconteceu no século 21. Mas o grande número de mártires agora é exatamente no lugar onde aconteceu o primeiro martírio. O que significa que o círculo está se fechando. Está quase completo. Nós não sabemos qual é o número que Deus está requerendo. O fato é que estamos muito próximos. E tudo isso é gritado pelo sangue. Sempre sangue de mártires, que são vidas que estão sendo derramadas. Quando nós olhamos um pouco atrás, obrigada. Quando nós olhamos um pouco atrás, quando Deus vai fazer a primeira aliança com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, ele diz a Abraão: Abraão quer saber como é que ele pode ter certeza de que ele vai herdar aquela terra, no capítulo 15, versículo 8. Versículo 7 eu vou ler. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que irei possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, mas não partiu as aves. Você viu o que é que Deus requereu? Para selar uma aliança, ele pediu sangue. Sangue de cabra, sangue de cordeiro, sangue de novilho.
cada um de 3 anos. Quantos anos de ministério teve Jesus? 3. Não esqueça disso. Que tudo na Bíblia aponta para Jesus. Ele dividiu, derramou sangue. E botou um lado aqui, outro aqui, um aqui e assim. Botou e ficou vigiando. Ao pôr do sol caiu o sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que ao pôr do sol houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Deus aceitou o sangue derramado para selar uma aliança com ele. Para selar a aliança, promessa que Deus fez com Abraão. Sem derramamento de sangue, não poderia haver selo de aliança. Um dos grandes problemas é que nós temos aqui no Ocidente uma dificuldade muito grande de compreender por que sangue. Mas esse é o modo como Deus veio falando com o homem. Então, esta é a aliança que Deus fez com Abraão, selando com sangue de animais, vida de animais. Deus não está requerendo vidas de pessoas. No dia que Deus quis provar a Abraão se ele realmente confiava em Deus, Deus disse para ele: Abraão, vai à terra de Moriá e lá sobre um dos montes, sacrifique em holocausto a mim o teu filho único que amas. Quer dizer, derrama o sangue dele. Me dá a vida dele derramada em sangue. Abraão foi. E quando Abraão chegou lá em cima, já tinha deitado o seu filho sobre o altar, que ia descendo o cutelo. Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, chega. Como tu não hesitastes em sacrificar em holocausto a mim o teu filho único que amas, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em holocausto por ti, em resgate por ti e pela tua descendência. Ali Deus estava dizendo para Abraão: eu vou derramar o sangue do meu único filho em resgate pela tua descendência. Para você ver que ali o sangue de Jesus está abertamente prometido. Do jeito que Deus requereu, ele vai fazer. Mais tarde nós vamos ver outra aliança. No capítulo 24 de Gênesis, de Êxodos, é 34, né? É 34. Não, é 24. Desculpe. No versículo 24 de Êxodos, nós vamos ver que vai haver uma aliança entre Israel e Deus. A primeira foi Abraão e Deus. Agora é Israel e Deus. Moisés traz o livro da lei, traz os termos da aliança, leu para o povo, e todo o povo disse que aceitava. Então
Então os jovens subiram, e você vê isso no versículo 5. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Aqui, depois disso, a Bíblia diz: e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, mas eles comeram e beberam. Por quê? Por causa do sangue que foi aspergido. Havia agora aqui uma aliança clara entre Deus e o povo de Israel. Mas essa aliança foi selada com sangue de novilhos, porque os jovens ofereceram sacrifício pacífico de novilho. Até agora, nós vemos que o sangue está sendo de animais. E nós vemos que não existe aliança que não seja selada com sangue de animais. Uma coisa é certa, e nós vamos ver. No capítulo 12, vamos andando um pouquinho, porque eu pretendo chegar a algum lugar, né? Então, vamos andando. No capítulo 12 de Êxodo, chega o momento de Deus tirar o povo de Israel do Egito. Vai acontecer uma coisa muito séria. Quando Moisés está indo para o Egito para tirar o povo de lá, o que é que vai acontecer? Moisés estava numa estalagem. Vocês sabem o que foi que aconteceu, né? E aí, está Moisés com a esposa, Zípora, e o filho. Se você quiser isso, pode olhar aí no capítulo 4 de Êxodo. Deus quis matar Moisés. Por quê? Sangue. Deus quis matar Moisés por quê? Olha aqui. Moisés estava indo para o Egito. Lá, o anjo da morte ia passar arrebentando quem não tinha aliança com Deus. E para ter aliança com Deus, tinha que ter a circuncisão. Moisés, como casou com Zípora, uma mulher que não era da comunidade judaica, ela era midianita. Então, seguramente, quando nasceu o primeiro filho, ele quis circuncidar o menino, mas a mãe disse: não, que é isso? Cortar o prepúcio do meu filhinho? Não é assim que se faz aqui. Eu não vou deixar derramar sangue do meu filhinho. Você faria a mesma coisa, né? Pois é. E Moisés, bonzinho, deixou Zípora, coisa de mulher, só que Deus tinha determinado com Abraão. Abraão, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio.
E será isso por sinal de aliança entre mim e vós, pelas vossas gerações. Por quê? Nascia o macho. Quando eles cortavam o prepúcio, o primeiro sangue era derramado para Deus. O princípio daquela vida era ofertado a Deus. Como Abel ofertou o princípio da vida, cada homem teria o seu prepúcio cortado, para que o primeiro sangue que jorrasse da vida dele fosse para Deus. Oferta. O princípio da vida daquele homem era como oferta para Deus. Não é? Aqui. Deus botou lá, bem dentro do corpo da mulher, uma membrana. Uma membrana. Essa membrana só deve ser rompida pelo homem da vida dela, que é o marido. Assim como você inaugura rasgando uma faixa ou cortando uma faixa, assim a mulher que nasceu com essa membrana será inaugurada pelo próprio marido no dia do casamento. E ali pode derramar um pouco mais de sangue ou menos, nem que seja uma gota. Ah, não saiu sangue, uma gota deve ter saído. Porque é o sangue primeiro do sacrifício. Assim como o sangue da circuncisão foi derramado, o primeiro sangue daquele corpo para Deus, esse primeiro agora do ímen da mulher é derramado como prova de pureza, a virgindade. Algo que nós não estamos mais dando tanta atenção. Deus não colocou o ímen na mulher por acaso. É que quando o ímen é rompido, é derramado o sangue e selado uma aliança de sangue. Ali. A sua aliança de sangue é com o homem que rompeu o seu ímen. A gente não dá atenção às coisas que Deus criou. Mas, irmãs, se eu não casei com ele, calma. O arrependimento existe para isso. Por isso existe o arrependimento. Por isso é que nós precisamos nos arrepender, porque o arrependimento anula o pecado. Mas o plano de Deus sempre foi esse. Então, agora que Moisés vai ser morto por Deus, porque ele está indo para o Egito, ele está levando o filho dele, o anjo da morte vai passar no Egito e vai matar tudo quanto é primogênito que não tem a circuncisão. O filho dele vai morrer. E por desobediência de Moisés, que preferiu obedecer a mulher dele. Não tem tanto marido que obedece a mulher? O que é que vai fazer? Quem manda ser florzinha? Foi quando Zípora, uma mulher atenta na administração do marido, quando ela viu que o marido ia morrer, ela pegou uma pedra, a Bíblia diz, e cortou o prepúcio de Gerson. E disse para ele, certamente tu és para mim marido sanguinário por causa da circuncisão. Está escrito aqui, estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Diz, assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Por quê? Sangue. Você veja como Deus leva a sério o sangue. Esse povo agora de Israel entra numa aliança de sangue com Deus.
Agora, todo o povo foi coberto por aquele sangue. Não é? E o livro da lei também. E por causa disso, sobem Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Olha que coisa solene. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, mas eles comeram e beberam. Eles comungaram na presença de Deus depois de ter feito aquela aliança, selada com sangue de novilho. Vamos adiante. Na Páscoa, antes deles saírem do Egito, Deus disse, vocês vão sacrificar o cordeiro, cada família um cordeiro. Se a família for muito pequena para o cordeiro, chamará a família vizinha, de forma que não fique nenhum pedaço do cordeiro. Pegarão do sangue do cordeiro, passarão nas vergas das portas, porque o anjo da morte vai passar e ferirá todos os primogênitos judeus, dos homens e dos animais, todos os primogênitos egípcios, dos homens e dos animais. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando o anjo da morte passar e vir o sangue nas portas, não haverá ali morte, não haverá ali devastação. Então, o sangue do cordeiro nas portas mostrava que a família ali estava protegida da morte, da destruição. Mais uma vez, o sangue. Um dia, o profeta Jeremias, 700 anos antes de Jesus vir, ele disse assim, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, é Joel? Não. O Senhor diz, e fala o Senhor à casa de Israel e à casa de Judá. Mais uma vez. Que eu tirei vocês do Egito com mão poderosa, com braço estendido. Mas vocês quebraram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que farei convosco a partir daqueles dias. Eu farei convosco nova aliança. Não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais quando os tirei da terra do Egito. Porque vocês quebraram a minha aliança. Não obstante eu havê-los desposado. Porque esta é a aliança que farei. Nas vossas mentes imprimirei as minhas leis. Também nos vossos corações eu as inscreverei. Eu serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Não ensinará mais um ao outro dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque para convosco usarei de misericórdia e dos vossos pecados jamais me lembrarei. O profeta Jeremias aqui está falando de uma aliança que ele chama nova aliança. Porque Deus já tinha feito aquela aliança de Gênesis 15 com Abraão. Já tinha feito a aliança de Êxodo 24 com o povo de Israel. E eles quebraram a aliança. E eles foram para a Babilônia e tornaram a voltar e foram para a Pérsia. Uma vergonha. Então agora, Jeremias diz que Deus vai botar tudo na estaca zero. E vai fazer nova aliança. E ele entra com tudo.
Nós entendemos, quando há uma aliança, que existe uma parte a ser cumprida por mim e outra parte a ser cumprida por você. Então são duas partes. Nenhuma das duas pode falhar. Se falhar, morre. Mas Deus aqui, Ele promete uma aliança em que Ele entra com tudo. Essa palavra que está aqui no grego é diatheke. D-I-A-T-H-E-K-E. Em que Deus entra com tudo e Ele faz tudo e Ele paga o preço todo e Ele é responsável por tudo. Como Ele diz por boca do profeta Ezequiel: eu vos darei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro em vós coração de carne e farei que andeis nos meus estatutos e os obedeçais. Ele entra com tudo. E quando Jeremias promulga esta chamada nova aliança, todo mundo disse: e aí, ó, Jerê, como é que a gente vai dar crédito nessa nova aliança? A primeira aliança com Abraão teve sangue de cabra, teve sangue de cordeiro, teve sangue de novilho, para cobrir, para assinar a aliança. A aliança que Deus fez com Moisés, ou que fez com Israel, lá em Êxodo 24, teve sangue de novilho. Mas cadê o sangue que vai cobrir essa aliança? Esta chamada nova aliança, em que Deus entra com tudo. Qual é o sangue? Se não tem sangue, não tem validade. Porque sem derramamento de pecado não há cancelamento de pecado. Sem derramamento de sangue não há cancelamento de pecado. Qual é o sangue? Qual é o sangue que vai validar essa aliança? Essa sua aliança, Jeremias, é um documento sem validade, rapaz. É um documento sem registro. Isso é blá, blá, blá. Qual é o sangue, Jeremias? E não tinha. E Jeremias também não sabia qual era o sangue. Porque a ele foi dado promulgar a nova aliança. Eis que vem dias, Jeremias 31, versículo 31. Diz o Senhor: e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os trouxe da terra do Egito, porque esta é a aliança que farei com eles naqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Qual é, Jeremias, o sangue? Não sabia. No dia da Páscoa, em que Jesus estava transformando a Páscoa em ceia, ele se voltou para aqueles discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos. Ele estava dizendo: vocês lembram da nova aliança promulgada por boca do profeta Jeremias? O sangue que cobre esta aliança é o sangue que está correndo nas minhas veias agora. Jesus Cristo estava dizendo, estava sabendo que dali a 24 horas ele estaria morto e enterrado. Mas ele estava dizendo: eu vim trazer o sangue que assina
a nova aliança. Era esse o sangue. E ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tome, beba. Pega este sangue, assim como o sangue dos animais foi derramado. O meu sangue é derramado dentro de você, para que você tenha vida. A nova aliança é selada com o sangue do Filho de Deus, porque ela é eterna. E depois dela, nenhuma outra aliança será feita. Porque todo o sangue derramado no Antigo Testamento aponta para um só sangue. É o sangue de Jesus. Deus não estava nem aí para os rios de sangue que eram derramados no Antigo Testamento. Mas ele profetizou assim: de manhã será um cordeiro no amanhecer e incenso. No crepúsculo da tarde, mais um cordeiro sacrificado, mais incenso. Os sacerdotes que estavam aqui na entrada do templo, tinha sacerdote aqui e tinha sacerdote na sala do santo lugar. Quando o sacerdote sacrificava o cordeiro aqui, o sacerdote acendia o incenso lá dentro. Será cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Será incenso contínuo pelas vossas orações, pelas vossas gerações. No crepúsculo da tarde, quando os sacerdotes sacrificavam o cordeiro da tarde, os sacerdotes lá dentro da sala da proposição, eles também acendiam o incenso. Por quê? Quando o profeta Malaquias abre a boca e profetiza: o meu afeto, mais uma vez fala o Senhor dos Exércitos, e dessa vez por boca do profeta Zacarias: meu afeto não está em vós, e não continuarei a aceitar oferta alguma de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente, uma oferta será oferecida a mim. É Jesus. O sacrifício teve que parar quando Jesus Cristo foi sacrificado. Porque todo o sangue que foi derramado apontando para o sangue de Jesus. Todo o cordeiro sacrificado apontava para o cordeiro Jesus. Quando nós olhamos no capítulo 19 de João, você vai ver uma coisa interessante. João, capítulo 19. Dá tempo. Só mais um pouquinho. João, capítulo 19. No versículo 7, está escrito assim: não, no versículo 34. Vamos ver a partir do versículo 31 para vocês compreenderem bem. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Vocês entenderam, né? Os corpos tinham que ser tirados da cruz antes de começar o Shabat. Era o Shabat da Páscoa e começava às 6 horas da tarde. Então, esses crucificandos não podiam ficar lá agonizando indefinidamente. Então, se eles quebrassem as pernas,
o corpo descia logo, eles acabavam de sufocar e morriam. Mas havia uma profecia de que do Cordeiro de Deus nenhum osso seria quebrado. Então agora vamos voltar para cá. Versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com Jesus tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha, se você olhar para a cruz, você vai ver Jesus Cristo pendurado, já só nas mãos. As mãos, os tecidos da mama que estavam segurando o peso do corpo daquele homem. Você vê um homem completamente pendurado, ele não era gordo, a carcaça, ele sem comer. Ali na cruz, o soldado só enfiou a lança. E quando o soldado enfiou a lança, fez um rombo. E daquele buraco ali saiu sangue e água. O que significa? É que a morte estava estampada, porque o sangue, parte dele já tinha coagulado. Mas assim mesmo, João diz que era sangue. Vocês olharem direitinho, ele enfiou a lança aqui. Eu queria que você olhasse para o primeiro homem lá no Éden. Deus fez Adão dormir. E Deus abriu Adão aqui na costela. Não foi? E tirou uma costela. Você viu o rombo que Deus fez em Adão? E depois cobriu. Então, aqui, o homem ficou com um lugar vazio. Uma costela que devia estar aí, foi transformada em mulher. Então, este lugar é o lugar da noiva. Este lugar é o lugar da sua companheira. Quando você vê Jesus Cristo lá na cruz, e você sabe que tem que entrar no corpo de Cristo, por onde você vai entrar? Por onde? Você vai entrar pelo lugar que é seu. Pelo lugar da noiva. E o lugar da noiva é a costela. É o lugar da mulher. Só tem um meio de você entrar no corpo de Cristo. É pelo lugar da mulher. Para você entrar nesse corpo, você tem que ser lavada pela água, justificada pelo sangue. Você mergulha e você entra e você permanece. Entra banhado pelo sangue. Por quê? Se você está banhado pelo sangue, você está banhado pela vida. Isso é João que diz. Lá, no capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. 22 de Apocalipse. No versículo 14,
Está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Outro dia alguém me perguntou: o que são os cães? Quer dizer que os outros animais entram? Não. Quando a Bíblia fala dos cães, fala desse povo que faz sexo explícito. Porque o cão é um animal que faz sexo onde dá na cabeça. Então, quando o ser humano chega a esse ponto, ele é considerado um cão e não entra. Porque perdeu a compostura, perdeu, desculpem a expressão, a vergonha. Não tem mais pudor. Faz parte de uma outra raça. Quando nós pensamos sangue, que nós precisamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhamos parte nessa comunidade santa dos remidos do sangue de Jesus. Por quê? Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou e com seu sangue nos lavou. Isso nos dá certeza que a nossa sujeira é tão ruim, tão específica, que água nenhuma lavaria, só o seu sangue. E ele entregou o seu sangue para nos lavar. O sangue de Jesus Cristo é o que nos dá entrada para a eternidade. Nós vemos as pessoas falarem tanto do sangue, sem terem noção de que o sangue é a vida do Filho de Deus. Quando diz que nós nos lavamos no sangue de Jesus, nós nos lavamos na vida do Filho de Deus. Jesus Cristo derramou o seu sangue, porque o seu sangue foi requerido como pagamento por nós. Não foi pedido a ele uma perna, nem um braço, mas o seu sangue, a sua vida até a última gota. E quando nós pensamos que ele não negou e não se negou a nos ofertar até a sua última gota de vida, esse sangue é um preço tão alto. Esse sangue clama diante de Deus. E todas as vezes que nós tratamos o sangue de Jesus Cristo com desprezo ou com leviandade, isso tem um preço muito caro. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente quem usar o seu santo nome em vão. Imagina quem usar a dor e o sangue do seu filho em vão. E quando nós vemos as pessoas tratando do sangue de Jesus com tanta leviandade, eu tenho temor. Desde o início, o sangue vem vigorando como solução. Primeiro, o sangue de um mártir. E agora o sangue dos mártires iraquianos. Primeiro, o sangue de Abel, falando. Agora o sangue de Jesus Cristo, clamando. Se não está acontecendo coisa pior na terra, é porque tem um homem sentado à direita de Deus. E todo o julgamento foi conferido a Jesus pelo seu sangue. Se o julgamento estivesse na mão do Pai, não estaríamos como estamos. Mas Jesus Cristo aguarda o momento de resgatar todos aqueles que estão marcados para subirem. Então, uma vez que ele tiver pegado todos os dos 4 cantos do mundo, de todas as nações, povos e raças, de todas as línguas, depois que nós estivermos congregados nas regiões celestiais, ele virá como leão.
ele virá como juiz. E aí todos vão saber o quanto custa a dor do seu sangue, da sua humilhação e da sua vergonha. Porque de uma hora para outra não estamos dando tanto valor assim. O sangue de Jesus é para ser reverenciado. O sangue de Jesus está espalhado nesse universo. Toda a terra é redimida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus não redime só as coisas que estão na terra, mas também o que está no céu, porque um pecado foi cometido nos céus. E o sangue de Jesus Cristo é suficiente para purgar o pecado da terra e o pecado de todo o universo. Amém? A Bíblia diz: o sangue de Abel ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. A Bíblia nos deixa isso bem claro aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue não morre. O sangue fala. Você pensa se o sangue de um pecador como Abel ainda fala. Você pensa o sangue do Filho de Deus. A Bíblia fala que quando ele sai pelos céus com sua igreja, o seu manto é tinto de sangue. O seu manto é tinto de sangue. O sangue de Jesus Cristo está presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A vestidura dele é tinta de sangue. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos neste momento, querido Deus, que o Senhor opere um milagre. Temos pedido os milagres para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para os nossos pastores. Mas te pedimos hoje um milagre. Que tu faças uma operação no nosso coração. E que o Senhor nos dê a revelação e o entendimento do valor do sangue de Jesus. E do valor do sangue dos mártires, que já foram, cujas vidas foram tiradas, para que o Evangelho cubra toda a extensão da terra. Te pedimos, ó Pai, a revelação do que é a vida que está no sangue. Do valor, da força, do poder, do testemunho, da vida do sangue. Te pedimos em nome de Jesus, ó Senhor, Deus nosso Pai, que nós possamos ser movidos na mesma direção que Tu és. Que Tu possas nos mover na direção dessa revelação.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos, capacita-nos, que possamos viver com intensidade a revelação deste sangue. Faz que nós possamos ver que ao lado do seu trono tem uma rocha que está rasgada do lado. E dessa rocha sai sangue e água, que é Jesus. Faz que possamos ver que o Rei dos Reis está se movendo nos céus e o seu manto está sujo de sangue. Faz que possamos ver que sem sangue ainda estaríamos todos no inferno. E quando tu deste o teu filho lá na cruz por nós, é porque nós precisávamos desse sangue, para que nós tenhamos garantida a vida eterna. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse sangue nos cubra, que esse sangue nos livre, Senhor, dessa vida tão pequena que levamos. Que esse sangue cubra a nossa casa, que esse sangue nos revele o seu valor e que assim possamos viver para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem bastante gente assistindo, que Deus abençoe vocês.